Fala, gente! Bom, vou falar hoje sobre base de concreto para você instalar o seu pivô central. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar aqui, você adquiriu um pivô central, quer fazer a base, e aí eu vou utilizar o modelo agora do pivô da Lindsay, tamanho padrão, para explicar para vocês como que é esse modelo, tá? Por quê? O pivô central, ele é ancorado em 4 parafusos, tá? E a maioria dos fabricantes tem parafusos, usam um formato quadrado, tá? Eu acho que é todos, tá bom? Tudo bem. Existem vários modelos aí de tamanhos de pivô central, ok? O modelo padrão, que é o modelo de 3 metros de altura, por exemplo, no modelo da Lindsay, ele vai ter o seguinte, essa distância aqui entre parafusos, tá? De 309 centímetros. Vou usar a escala em centímetros aqui, que aí todo mundo vai saber. Então aqui é 309, aqui também 309, ou seja, 3 metros e 9 centímetros, né? Uma coisa. Então aqui também 309, tudo em centímetros, tá? E na diagonal, ó, aí você fala assim, pô, Enoque, de onde você... Bom, gente, não decorei. É só eu vir aqui, ó, no catálogo. Esse aqui é o manual de instalação que vem em qualquer equipamento novo, tá? Então eu abri aqui já na página inicial, ele vai me explicar algumas coisas, ó. Vamos aqui para nossa base, ó, que é melhor que tá desenhado. Então vamos lá. Essa aqui é a base padrão, tá? Ela vai ter, ó, 309, aqui tá em milímetros, tá bom? De pino a pino, então tá aqui, ó, 309. Na outra direção também 309. E na diagonal, se você medir na diagonal aqui, ó, 4,37, 4 metros e 37, tá vendo? Então o pedreiro seu, você vai entregar esse desenho aqui, ó, você pode tirar um print aí da tela e vai mostrar esse desenho aqui para o seu pedreiro fazer, tá bom? Agora, essa opção aqui de vergalhão, gente, existem alguns modelos, tá? Existe o vergalhão 7/8, que é um vergalhão mais curto, e existe o vergalhão reforçado, que é esse que está aqui, ó, que é o chumbador 1 1/4. É um chumbador maior, ok? Ele vai ter algo em torno de 1 metro e pouco, 1,35 m, se não me engano, tá? Que ele tem uma curvatura lá embaixo, tá vendo? Então ele é mais grosso do que o 7/8, né? Esse aqui é 1 polegada e 1/4, bem mais grosso. E ele é o reforçado. Então, eu aconselho sempre a utilizar esse. Passou de 50 hectares, eu já aconselho a utilizar esse aqui, tá? É um investimento bem barato. Então, ó, a sua base, pessoal, isso aqui é a posição dos parafusos, né? 3 metros e 9. Porém, a sua base de concreto, você vai colocar aqui a 4,26 metros, ou seja, 4,30 metros, né? Com sobra aqui. Você vai fazer concreto sobrando dos dois lados para ter a sua base. Tá? Em relação à questão do material, olha que bacana aqui, ó. Ele já te dá, ó, 46 metros de vergalhão de meia polegada. Então, esse aqui seria, né, a primeira quantidade que você vai utilizar. Os chumbadores padrão, ele vem com 7/8, mas se você utilizar o chumbador, né, reforçado, ele aqui, ó, é 1 1/4. Ele tem 91 centímetros de profundidade, tá? Aquela hora eu falei ali, seria isso aqui. Então, seria o material, né, de vergalhão que você vai utilizar. Por quê? Aqui na nossa instalação, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Vai fazer uma colocação das barras de meia, tá? Fazendo o quê? Colocando as peças, 1,20 m no cada canto. Então aqui, ó, aonde vai ter as sapatas em cada canto, você vai colocar a 1,20 m de profundidade, tá certo? Isso aqui, gente, é para evitar que o pivô desloque lateralmente, tá? Então, por isso que você tem as 4 sapatas. Na parte de cima, você faz o tipo um X, tá certo? Para fixar as 4 hastes aqui do pivô. Então, aqui ele tem uma descrição, ó, do tipo de base que você vai ter, tá certo? Quanto que você vai gastar de material, tudo certinho. E na próxima página, né, que é a figura que a gente estava utilizando, ó, ele vai mostrar a questão dos chumbadores. Tem outros sistemas aqui, gente, que é pivô de base média, pivô que é rebocável, né? Como que é o sistema para você utilizar. Então, tem toda a descrição aqui do material que você vai utilizar. Essa aqui, por exemplo, né?
Um dos chumbadores muito utilizado é esse modelo, que tem uma curvatura no meio. Ele é excepcional, tá? E uma dica, pessoal, para você na hora de fazer a instalação. Na hora de colocar a forma de madeira, tá vendo? Coloca aqui a forma de madeira. O que o pedreiro faz? Ele coloca aqui um pedaço de madeira, furado aqui no meio para colocar o chumbador, e vai fazer a medição, porque aí ele acerta o buraco certinho, tá vendo? Ó? Ele faz a medição, ajusta essa tábua aqui para fazer. O que a gente recomenda, tá? Olha aqui esse detalhe aqui do parafuso. Ó. O parafuso, você tem que deixar ele 7,5 centímetros para cima, tá? E uma dica, cuidado na hora de jogar concreto aqui, ó. Se o concreto cair aqui, dá um trabalho. Então, assim, enrole com fita adesiva, coloque aqui uma sacola plástica para proteger, tá? Não deixe isso aqui sujo, não, porque vai dar um trabalho e depois vai dar um problema para você na aplicação, tá? Lembrando, o concreto, o ideal dele é ter pelo menos 7 dias de cura. Então, você tem que fazer a base do seu pivô, pelo menos, gente, 7 dias antes da montagem acontecer, tá? No mínimo 3 dias, que é onde o concreto adquire aí em torno de 40% da sua resistência, tá? Não tenha dó de fazer o seu sistema. Outro detalhe também muito importante, altura. Você tem aqui o nível do solo, tá? A gente recomenda que você coloque a base do seu concreto, ó, pelo menos 10 centímetros do solo, tá? Isso vai ajudar demais a não acumular água, animais, tudo isso facilita bastante, tá? Até a questão do aterramento fica mais eficiente, sendo alto do solo. Então, ó, as sapatas, né, que são colocadas aqui, são feitas a 1,20 m de profundidade, tá? E a uma largura aqui na casa dos 80 centímetros. Em regiões de solo muito arenoso, por exemplo, oeste da Bahia e etc., você pode perfurar mais, não tem nenhum problema, principalmente pivôs que passam de 120 hectares, que são pivôs muito grandes. Eu já vi um pivô, por exemplo, de 27 torres, imenso, de 430 hectares, ele pegar essa base de concreto aqui e fazer assim, ó, arrancar. Porque a estrutura, pessoal, do pivô, ela é muito resistente às bases. Então, imagina, ela arrancou os blocos de concreto aqui, ela fez assim, puxou. Então, eu tive que refazer essa estrutura, colocando muito mais concreto, aprofundando mais, para não arrancar. Tudo bem que era um pivô muito grande, tá? E era um pivô Lindsay. Quer dizer, essa estrutura aqui, essa curva rotativa, gente, ela é muito resistente. Se acontecer algum problema, ela arranca essa estrutura toda. Então, por isso, você tem que colocar um material resistente, tem que fazer mesmo caprichado a base do seu pivô. Lembrando, essa informação, quando você compra o pivô central, as revendas mandam para você esse croquis. Então, você vai lá e faz a montagem. E um último detalhe, você que chegou nesse vídeo aqui, eu vou falar uma coisa muito importante para você. Pessoal, a posição da sua adutora, ela tem que estar perpendicular com uma face do seu sistema, tá? Então, ó, se a minha adutora está vindo nessa direção, a minha face, ela tem que estar fazendo aqui um ângulo de 90 graus, ok? Se ela estiver inclinada, você vai ter problema. Então, na hora de fazer essa parte reta aqui, avise lá o pessoal, o pedreiro de vocês, ó. Isso aqui tem que ser perpendicular nessa direção. O restante, aí já fica super tranquilo de fazer. Beleza? Forte abraço, pessoal!